Eclesiastes capítulo 5, versos 4 e 5. Diz assim a palavra de Deus: quando a Deus fizeres algum voto, não tardes em cumpri-lo, porque não se agrada de tolos. Cumpre o voto que fazes. Melhor é que não votes, do que votes e não cumpras. Vamos orar ao Senhor. Eterno e grande Deus, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, nosso Criador, o nosso Senhor, a quem nós adoramos, a quem nós buscamos agora, confiados na Tua bendita graça, pedindo ao Senhor que nos ajude a compreender Tua palavra, a viver de acordo, ó Deus, com a mesma. Ajude-nos, ó Deus, quando agora vamos assim estudá-la, para a glória do Senhor, em nome de Cristo Jesus. Amém. Nós temos visto desde o versículo 1, do versículo 1 ao versículo 7, que neste texto Salomão está falando sobre uma verdade muito importante para o culto a Deus ser um culto aceitável a Ele. E essa verdade é o temor a Deus. Sem temor a Deus não há culto aceitável a Ele. Ele não aceita um culto onde não há temor, onde as pessoas não demonstram temor a Ele. Vimos já duas advertências que o texto nos faz. A primeira delas, no versículo 1, a segunda, no versículo 3, ou melhor, versículo 2, e agora nós veremos a terceira advertência que o texto nos traz. E essa terceira advertência diz assim: quando a Deus fizeres um voto, não tardes em cumpri-lo. E a razão para essa advertência é porque Ele não se agrada de tolos. E então ele conclui dizendo que cumpre a Deus o voto que fazes. Cumpre a Deus o voto que fazes. E no versículo 5, ele usa um provérbio para reforçar essa advertência. E nesse provérbio ele diz: é melhor que você não vote do que você votar e não cumprir. Melhor é que não votes do que votes e não cumpras. Vamos entender melhor aqui. Nossas ações são resultado tanto dos nossos pensamentos quanto das nossas palavras. Mais dos nossos pensamentos do que das nossas palavras. As nossas ações sempre são resultados dos nossos pensamentos. Nunca agimos sem pensar. Até quando dizemos, fiz sem pensar, nós pensamos um pouco. Só não pensamos da forma como deveríamos ter pensado, mas pensamos. As nossas ações são resultados das nossas palavras e dos nossos pensamentos. O pregador Salomão, ele se refere aqui às ações decorrentes das nossas palavras, especialmente aqueles votos que fazemos a Deus durante o culto. Isso é muito sério, irmãos. É um assunto muito sério. A confissão de fé, a nossa confissão de fé, no capítulo 22, no parágrafo 5, ela diz que os juramentos e os votos são elementos do culto a Deus. Diz assim: a leitura das Escrituras, com santo temor, a sã pregação da palavra e a consciente atenção a ela em obediência a Deus, com entendimento, a fé e reverência, o cântico de salmos com gratidão no coração, bem como a devida administração e recepção e digna recepção dos sacramentos instituídos por Cristo, são partes comuns do culto oferecido a Deus. E aí acrescenta: além dos juramentos religiosos, votos, jejuns solenes e ações de graças em ocasiões especiais, os quais em seus vários tempos e ocasiões próprias devem ser usados de um modo santo
e religioso. Esses são os elementos que estão no culto a Deus. E qualquer coisa que nós acrescentarmos ao culto a Deus, além desses elementos que a palavra de Deus nos prescreve, nós estamos pecando, ainda que sob o pretexto de sinceridade, ainda que sejamos sinceros no que fazemos a Deus, mas se acrescentamos no culto ao Senhor coisas que Deus não instituiu em sua palavra, estamos pecando contra Ele. Mas também, quando nós fazemos um culto seguindo esses elementos, mas não temos temor em nosso coração, também pecamos contra Deus. Porque sem temor não há culto aceitável ao Senhor. A confissão de fé, ainda no capítulo 22, parágrafo 1 diz assim: o juramento legal é uma parte do culto religioso, em que o crente, em ocasiões próprias e com toda solenidade, chama a Deus por testemunha do que assevera ou promete. Pelo juramento ele invoca a Deus a fim de ser julgado por ele, segundo a verdade ou falsidade do que jura. Olha como isso é pesado, como isso é sério. No culto a Deus nós fazemos juramentos a Ele. Existem ocasiões específicas, como por exemplo, a profissão de fé, o batismo das nossas crianças, a ordenação ao diaconato, ao presbiterato, ao pastorado. São momentos em que fazemos juramentos a Deus. E fazemos votos. Daqui a pouco eu falo mais sobre os votos. Por enquanto, falando sobre os juramentos. O casamento, quando nós fazemos um casamento e diante da igreja os noivos prometem tantas coisas um ao outro, na presença de Deus, são juramentos que devem ser levados a sério. As Escrituras apresentam os votos e os juramentos como coisas muito sérias e que não podem ser tratadas com leviandade, como muitas vezes são. Temos várias advertências na palavra de Deus, como por exemplo, a do Salmo 50, verso 14. Abra sua Bíblia comigo lá, Salmo 50, verso 14. E assim diz o texto: oferece a Deus sacrifício de ações de graças e cumpre os teus votos para com o Altíssimo. Olha a advertência que a Bíblia nos faz, no Salmo 50, verso 14. Um pouquinho mais à frente, no Salmo 65, verso 1. 65, verso 1. O salmista diz para Deus: a ti, ó Deus, confiança e louvor em Sião, e a ti se pagará o voto. São advertências que a Bíblia nos faz. E a confissão de fé ainda continua no capítulo 22, parágrafo 2, o seguinte: o único nome pelo qual se deve jurar é o nome de Deus, nome que se pronunciará com todo o santo temor e reverência. Jurar, pois, falsa ou temerariamente, por esse glorioso e tremendo nome, ou jurar por qualquer outra coisa, é pecaminoso e abominável. Contudo, como em assuntos de gravidade e importância, o juramento é autorizado pela palavra de Deus, tanto sob o Novo Testamento, como sob o Velho. O juramento sendo, o Velho Testamento, né? O juramento sendo exigido pela autoridade legal, deve ser prestado com referência a tais assuntos. Então aqui a confissão de fé está falando para nós as seguintes verdades. Se você vai fazer um juramento, tem que ser um juramento solene, tem que ser uma ocasião legítima e tem de ser na presença da igreja ou de autoridades constituídas para esse fim. O jovem que é chamado para servir a pátria, para prestar o serviço militar, ele vai fazer o juramento à bandeira. É pecado? Não.
Ele deve jurar, mostrar o seu compromisso, porque tem ali autoridades instituídas com um fim solene. Porém, os juramentos que eu quero chamar a sua atenção são os que nós fazemos aqui na igreja, nessas ocasiões que eu citei: batismos, profissões de fé, casamentos, ordenação. Eu quero chamar a sua atenção para esses juramentos que fazemos aqui. E a Bíblia diz que nós devemos fazer esses juramentos em nome de Deus, invocando Deus como nossa testemunha de que estamos sendo sinceros, de que seremos fiéis em cumprir. Agora, se em nosso coração somos falsos e estamos agindo com leviandade em relação a Deus, então estamos pecando, mesmo jurando, porque estamos jurando sobre o nome de Deus, sobre o nome de Deus, mas estamos fazendo de forma leviana. É pecado. Mas também é pecado e abominável a Deus você dizer assim: não, eu não vou jurar por Deus para não tomar o nome dele em vão, então eu vou jurar por qualquer outra pessoa. Vou jurar pela minha mãezinha que está no céu, né? Geralmente o pessoal fala isso. Vou jurar pela alma do meu avô que já faleceu. Não. Eu vou jurar. Não faça isso, porque isso é abominável aos olhos de Deus. Temos ainda outros textos na palavra de Deus que mostram para nós como pessoas agiram diante de um juramento. Lembra de Ana, mãe de Samuel, lá no capítulo 1 de 1 Samuel, você vê o exemplo de Ana, que ela orou ao Senhor pedindo um filho a Deus, e quando Deus lhe deu esse filho, ela falou para o Senhor: quando o Senhor me der esse filho, eu o consagrarei ao Senhor, e assim que o desmamar, eu trarei na presença do Senhor, para que ele sirva ao Senhor por toda a sua vida no templo. Bem, hoje isso seria abandono de incapaz, né? Ia dar muito problema isso. Mas Ana cumpriu o seu voto ao Senhor. Eu fico imaginando como que foi difícil, né? Ela que queria tanto ser mãe, agora que ela segura nos braços um filho, e esse filho chegou a hora dele se desmamar. E ela levou esse menino, pequeno, poucos anos de vida, levou e o consagrou ao Senhor, deixando-o sob os cuidados do sacerdote Eli. Mas muito mais me impressiona a história de Jesus. Deus deu aquele a quem ele tanto amava, o filho a quem ele tanto amou, o filho do seu amor, ele o entregou por nós. E Jesus, um bebezinho lá na manjedoura, depois se tornou o nosso Salvador, morrendo na cruz por nós. Mas a palavra de Deus também nos mostra, o próprio Senhor Jesus nos mostra a seriedade de um juramento. Ele diz assim: de modo algum jureis, nem pelo céu, por ser ele o trono de Deus, nem pela terra, por ser o estrado dos seus pés, ou seja, onde Deus anda, nem por Jerusalém, por ser cidade do grande rei, nem jureis pela tua cabeça, porque não podes tornar um cabelo branco ou preto. Bem, hoje em dia tem tinta, né? Mas não é isso que o Senhor está falando. Se você pintar o seu cabelo, pode pintar da cor que você quiser. A cor real dele você não vai mudar. Você só vai esconder a cor real dele, né? Então nem a tinta de hoje em dia muda isso. Mas o Senhor Jesus vem nos mostrar a seriedade de um juramento. E ele não estava proibindo fazer juramentos, mas sim nos advertindo a que sejamos cuidadosos em honrar a nossa palavra. Tanto que no versículo 17 do capítulo 5 de Mateus, o Senhor Jesus conclui dizendo: seja, porém, a tua palavra sim, sim, não, não. O que disto passar vem do maligno. Preste atenção, se você diz sim, mas depois age como não, se você faz um juramento e depois não o cumpre, ou se você faz uma promessa e depois não a cumpre, você está agindo conforme Satanás e não conforme Deus. Seja a sua palavra sim, sim e não, não. Você deu a sua palavra, seja num juramento solene aqui no culto a Deus, na igreja,
seja no seu dia a dia, você assumiu um compromisso com alguém, você deu a sua palavra, cumpra a sua palavra. Porque senão você estará agindo conforme Satanás e não conforme Deus. Porque o que passa disso, o que passa de um sim, sim e de um não, não, seja o seu sim, sim, seja o seu não, não, passou disso é do maligno. Há momentos que você vai dizer sim, há momentos que você vai dizer não, mas não mude a sua palavra. Não mude o seu juramento, cumpra o que você prometeu. Porque senão você estará agindo conforme Satanás e não conforme Deus. No capítulo 22, parágrafo 3, a confissão de fé diz o seguinte: quem vai prestar um juramento deve considerar refletidamente a gravidade do ato tão solene e nada a afirmar, senão que esteja plenamente persuadido ser a verdade. Ninguém pode obrigar-se por juramento a qualquer coisa que seja ou que acredite ser boa e justa, e por aquilo que pode e está resolvido a cumprir. É, porém, pecado recusar prestar juramento concernente a qualquer coisa justa e boa, sendo exigido pela autoridade legal. Então, entendamos. Você vai prestar um juramento a Deus? Considere, pese cada palavra que você vai falar. Pese cada palavra que você vai dizer a Deus nesse juramento. Para facilitar a sua vida, toda vez que alguém vai batizar uma criança, que um filho, ou vai ser o batismo de alguém, ou vai ser a ordenação de alguém a um ofício da igreja, ou casamento, eu costumo dar por escrito a declaração. E ainda projeto aqui no Data Show para que a igreja acompanhe a declaração. E ainda oriento a pessoa o seguinte: pegue essa folha que foi impressa com tanto carinho, num papel especial, faça uma moldura e coloque no lugar visível na sua casa, para que todos os dias você relembre os votos que você fez. Os votos que você fez a Deus. Você lembra do dia, dos votos que você fez no dia do seu casamento? Você lembra o que você disse para sua esposa, para o seu esposo? Você lembra dos votos que você leu aqui, quando você fez a sua pública profissão de fé? Você lembra dos votos que você fez quando você batizou os seus filhos? Você lembra dos votos que você fez quando você foi ordenado ao presbiterato, ao diaconato, ao pastorado? Me incluo nisso. Lembramos desses votos? Temos relido e revisitado esses votos, vez ou outra, para relembrarmos o que nós prometemos? Ou será que no dia que a gente pegou aquele papel, simplesmente a gente guardou numa gaveta, engavetou aquilo ali, e da mesma forma engavetamos isso em nossa memória e esquecemos? Você tem aquele papel, quem fez a profissão de fé comigo aqui, a ordenação, né, ou outra ocasião aqui, o casamento, que seja, você tem aquele papel que eu dei para você no dia daquela cerimônia? Você tem ainda na sua casa ou você já jogou fora? Se você já jogou fora, perdeu, não tem problema, está guardado no meu arquivo de computador. Se você quiser, eu mando para você de novo. Ah, pastor, manda o meu para mim, por favor. Mando com todo prazer. Mas não brinque com os votos que você fez, com os juramentos que você fez na presença de Deus. Por quê? A resposta está no versículo 4. Porque não se agrada, falando aqui de Deus, né? Porque não se agrada de tolos. Quem são os tolos? A tolice é descrita na Bíblia como loucura, insensatez, porque ela revela total falta de temor a Deus. Uma pessoa que faz votos na presença de Deus,
e não os cumpre, a Bíblia a considera como tola, que demonstra não ter temor algum pela pessoa de Deus. Eu já falei isso em outras ocasiões e repito. Loucura, o conceito de loucura na Bíblia não é de demência mental. Não é de uma pessoa que tem alguma demência, algum problema mental. Como hoje se pensa, né? Como hoje se crê que é doença mental. A mente não fica doente. Deve haver alguma coisa ali provocando algum distúrbio mental, mas mente não fica doente. Mas hoje tudo é doença mental, né? Não é à toa que o nicho da indústria farmacêutica que mais cresce é o nicho dos psicotrópicos, dos ansiolíticos. Porque hoje qualquer coisa é doença. A criança que não para quieta, que não se concentra, logo recebe o rótulo de TDAH, transtorno de déficit de atenção e hiperatividade. Sabe o que essa criança tem? Saúde. Por isso que ela não para quieta. Sabe o que ela não tem? Limites. Os pais não dão limites. O sistema educacional é falido. Enche uma classe com 30, 40 crianças. Coitada dessa professora. Antessala do inferno isso. Põe um na nuca do outro. Um monte de criança que tem energia para acender um reator nuclear. Tanta energia que a criança tem, e você quer obrigá-la a ficar sentadinha, caladinha, quietinha, olhando um na nuca do outro. Sem qualquer interesse pelo que a professora está falando. Mas aí diz que essa criança, é ela que é o problema. E ela tem um transtorno mental. É assim hoje em dia. Mas a Bíblia trata loucura, sabe como? Não como doença mental. Na Bíblia, loucura, sabe o que é? Não temer a Deus. Uma pessoa que não teme a Deus é uma pessoa insensata, é um louco. É um louco. Alguém que não teme este ser temível, terrível. Como diz Hebreus, terrível coisa é cair nas mãos do Deus vivo, um Deus irado. Isso é loucura. Existem distúrbios mentais? Não nego, claro que existe. Mas você já observou que existem muitas pessoas com distúrbios mentais que são tementes a Deus? Eu tinha uma tia Raquel, totalmente fora da realidade, uma pessoa que tinha uma vida muito sofrida, mas mentalmente totalmente destruidinha a cabecinha dela. Mas essa mulher tinha um temor a Deus, tinha um temor do Senhor. Toda vez que eu ia na casa do vovô, tia Raquel, ela não se casou, passou toda a sua vida cuidando dos meus avós. Toda vez que eu ia na casa da tia Raquel, a tia Raquel pedia para eu orar por ela. Eu era criança, ela pedia para eu orar por ela. Uma mulher temente a Deus. De uma simplicidade, nunca aprendeu a ler, nunca aprendeu a escrever, nem o nome dela talvez. Mas tia Raquel temia a Deus de uma forma que muitos dos que são normais, tidos como normais, não temem. Todos aqueles que são tidos por normais, mas ignoram e desprezam a Deus e a sua palavra, esses são os verdadeiros loucos. E nisso eu incluo cientistas ateus, nisso eu incluo médicos, pessoas estudadas, doutores, juízes, que não temem a Deus, incluo qualquer ser humano que parece ser normal, mas não se importa com Deus. Incluo todos aqueles que se dizem crentes, que fazem juramentos ao Senhor, mas não os cumprem. Quebram esses juramentos a qualquer momento. O que eles são?
loucos. Loucos. Quando pessoas fazem votos a Deus e são relapsas em cumpri-los, demonstram falta de temor a Ele. No capítulo 22, do parágrafo 5º ao 7º, a Confissão de Fé diz assim: o voto é da mesma natureza que o juramento promissório. Agora falando sobre votos. Mas voto é diferente de juramento. A natureza, o voto até pode ser diferente, mas a natureza é a mesma. A essência é a mesma. Deve ser feito com o mesmo cuidado religioso e cumprido com igual fidelidade. No parágrafo 6, o voto não deve ser feito a criatura alguma, mas só a Deus. Lembra do que o Senhor Jesus disse? Para não jurar nem por Jerusalém, nem pelo que há no céu, nem pelo que há na terra. Ser a sua palavra sim, sim, não, não. Para que seja aceitável, deve ser feito voluntariamente. Se é voto, tem que ser feito voluntariamente. O juramento, não. Você vai ser recebido como membro dessa igreja. Por isso que nós temos todo o cuidado de fazer a classe de discipulado, a classe de estudos doutrinários com você, para que você conheça a doutrina da igreja presbiteriana. No final do curso, você chega e diz assim: pastor, tem pontos que eu não concordo e eu não vou fazer minha profissão de fé. Tudo bem, irmão. Você vai ser impedido? Não, não vai ser impedido de estar aqui conosco. Pode continuar aqui conosco. Só não será recebido como membro. Ninguém vai te obrigar a nada. Se você não concorda, nós não vamos te obrigar a nada. Mas se você, no momento em que disser, eu quero ser membro dessa igreja, então, como membro, você terá de crer como cremos. Terá de crer como cremos. É assim. Sim, eu creio. Então, vai fazer o juramento aqui. Mas, de repente, a ocasião é outra. Você está num culto como hoje, que não temos nenhum voto, nenhum juramento a ser feito, mas, de repente, durante a mensagem, Deus toca em seu coração e você diz assim: Senhor, eu quero fazer um voto ao Senhor. Tal coisa eu vou fazer para a glória do Senhor. E não esperando nada em troca. Senhor, eu vou fazer isso, o Senhor me der aquilo. Não. Vou fazer um voto, Senhor, eu vou fazer isso. Saindo daqui da igreja hoje, eu vou fazer desse jeito, assim. Ninguém pode obrigar você a fazer isso. Eu detesto quando eu vejo pastores, pregadores falando: faça um desafio, agora eu desafio você, dê tanto para Deus te dar tanto. Irmãos, eu tenho um nojo disso. Porque voto tem que ser uma coisa voluntária. Olha, eu releio aqui. O voto não deve ser feito a qualquer criatura, mas só a Deus. Você não vai fazer um voto para o pastor Olivar. Você não vai fazer um voto pelo santo fulano de tal, ou por Maria, ou por quem quer que seja. Se vai fazer um voto, esse voto tem que ser para Deus. É algo entre você e Deus. E por isso mesmo, para que seja aceitável, deve ser voluntário, feito voluntariamente. Não deve ser imposto, ninguém vai impor a você. Se estão impondo, já não é voto. Porque a palavra voto já significa algo voluntário. Com fé e consciência de dever, em reconhecimento das misericórdias recebidas, ou para obter o que desejamos. Tudo bem. Eu tenho, Senhor, esse ano eu gostaria de... Ou esse ano, ou quando o Senhor me permitir, eu gostaria de conquistar a minha casa. Eu moro de aluguel, eu queria ter minha casa própria. Se o Senhor me ajudar, se o Senhor me abençoar, que eu consiga comprar a minha casa, eu faço um voto ao Senhor de que toda semana naquela casa eu farei um culto evangelístico. Evangelizarei os meus vizinhos. Ok? É um voto entre você e Deus, mas tenha consciência do dever que você está se comprometendo, né?
Pelo voto, obrigamo-nos mais restritamente aos deveres necessários ou a outras coisas, até onde ou quando elas conduzirem a esses deveres. Ou seja, o voto é uma coisa muito específica, é uma ocasião muito específica. E você tem que tomar cuidado, para você também não fazer um voto que você não vai conseguir cumprir. Senhor, eu prometo, se o Senhor me abençoar nisso, eu prometo que eu vou a pé uma vez por ano para, sei lá, para o Recife. Dá para fazer isso? Dá, né? Mas uma vez por ano, você não vai fazer mais nada na vida, né? Porque uma viagem a pé daqui a Recife capaz que leve um ano. Então tem que ser uma coisa que seja plausível também, né? No parágrafo 7º, a confissão de fé diz assim: ninguém deve prometer fazer coisa alguma que seja proibida pela palavra de Deus, ou que impeça o cumprimento de qualquer dever nela ordenado, nem o que não está em seu poder cumprir, e para cuja execução não tenha promessa ou competência da parte de Deus. Por isso os votos monásticos que os papistas fazem do celibato perpétuo, pobreza voluntária e obediência regular, em vez de serem graus de maior perfeição, não passam de laços supersticiosos e iníquos com os quais nenhum cristão deve embaraçar-se. Falando aqui no caso dos padres, dos clérigos católicos que fazem voto de celibato, né? É algo imposto a eles. Algo imposto a eles. Um voto que não tem sentido nenhum nas Escrituras. A Bíblia, em lugar algum, endossa esse voto do celibato dos clérigos católicos. Bem, poderia citar outros exemplos aqui, né? Nesse parágrafo, a confissão de fé está falando sobre aqueles votos absurdos. Por exemplo, Senhor, se o Senhor levar o meu cônjuge, eu prometo que o próximo casamento meu será uma pessoa temente ao Senhor. Vai que o tiro sai pela culatra e Deus leva você, né? Então fique atento. Voltando para o nosso texto aqui de Eclesiastes, o pregador não está falando de votos pecaminosos, mas sim daquelas ocasiões e promessas que fazemos na presença de Deus, no culto ao Senhor, tais como eram os sacrifícios e ofertas dos tempos bíblicos. No Salmo 76, verso 11, Asaf diz o seguinte: fazei votos e pagai-os ao Senhor vosso Deus. Tragam presentes todos os que o rodeiam, àquele que deve ser temido. Cumpra os votos. Fazei votos e pagai-os ao Senhor. Cumpra os votos. Para evitarmos a insensatez da falta de temor a Deus, nós devemos ser prudentes e reverentes em sua presença. Observe aqui a dinâmica do texto, desde o versículo 1. Na primeira advertência, Salomão descreve a pessoa à porta do templo. E a advertência era: guarde os seus pés. Ou seja, observe a sua conduta na sua vida e aqui dentro. Porque o seu culto influencia a sua vida lá fora. E a sua vida lá fora também pode influenciar o seu culto aqui dentro. Se o meu culto a Deus é aceitável a Ele, a minha forma de cultuá-lo vai influenciar a minha vida no dia a dia e eu viverei vida santa na presença de Deus. Mas se eu estou vivendo uma vida torta lá fora, uma vida pecaminosa, o meu culto a Deus será influenciado. Como? Deus não aceitará o meu culto. A segunda advertência que nós vemos no versículo 2, agora o adorador já entrou pelas portas do templo
E nessa segunda advertência, a pessoa já está cultuando a Deus. Por isso ele deve prestar atenção ao que ele diz na presença de Deus. As palavras ditas durante o culto devem ser aquelas que as Escrituras nos dizem. Semana passada eu falei sobre isso. As nossas orações deveriam ser embasadas na palavra de Deus, os nossos cânticos devem ser embasados na palavra de Deus. Nem preciso dizer que a pregação também tem que ser, né? A pregação tem que ser a palavra de Deus para nós. Não é o que o pastor pensa, não é o que o pastor acha, é o que a Bíblia diz. O culto a Deus é determinado e orientado pela palavra dele. E quando assim acontece, o coração do adorador também é orientado para a glória de Deus. É direcionado rumo a Deus, para a glória do Senhor. Nessa terceira advertência, agora, o adorador, após haver prestado atenção à palavra de Deus e ter sido impactado e confrontado por essa palavra, deve manter-se prudente diante de Deus, pois, nesse momento, se ele der vazão às emoções, acabará fazendo votos e promessas irrefletidamente, no impulso das emoções. E com o passar dos dias e as emoções esfriarem, facilmente ele deixará de cumprir o que prometeu a Deus. Já não aconteceu isso com você? Eu estava num culto e estava tão lindo o culto, as músicas e tudo mais. O pregador, quando falava, chorava. Conheci um pastor que toda vez que ele pregava, ele chorava no púlpito. Aí um dia me perguntaram: você não chora? Você chora. Dá uma martelada no meu dedão para você ver se eu não vou chorar. Não, estou falando de chorar no púlpito. Para quê? Qual o sentido disso? Se eu tiver que chorar na presença de Deus, eu vou chorar no quarto. Só eu e Ele chorar, derramar o meu coração na presença dEle. Mas é que falar de Cristo emociona. Sim, emociona. Agora, se eu começo a chorar aqui na frente e falo com aquela voz chorosa e tudo mais, não vai demorar muito, vai ter uma meia dúzia, uma boa parte da igreja também vai ficar chorando. E vai dizer que o culto foi uma bênção, o culto foi uma maravilha, aquela melação toda, né? Uma maravilha, tudo, que coisa linda. E não tem nada de lindo, porque pouco tempo depois, com o passar dos dias, com o chegar a chegada das provações, essa emoção vai embora. E a que fica é aquela emoção vazia, tristeza, a pessoa se arrastando espiritualmente, uma vida fraca espiritualmente falando. Repito, irmãos, as emoções, somos seres emotivos, somos. Sim, somos seres racionais e seres também emotivos, emocionais, também somos. Mas uma vida guiada por emoções é uma vida infantil. Criança que gosta de emoção, criança que gosta a cada hora de uma brincadeira diferente, de um lugar diferente. A maturidade tira isso de nós, a maturidade faz com que a gente olhe para as circunstâncias e reflita com racionalidade, sejamos racionais. Um coração que é guiado por emoções é um coração infantil, que não suporta as lutas da vida, não tem capacidade de cumprir responsabilidades, compromissos e votos que faz. Pastor, mas se eu for racional demais, eu vou virar uma pedra de gelo. Você sabe o que é que torna o nosso coração frio? É o pecado. Não é o raciocínio, não é um culto racional. A Bíblia não fala de culto emocional, a Bíblia fala de culto racional, que é o culto que agrada ao Senhor. Um culto prestado com entendimento. Tudo que eu estou fazendo no culto a Deus, eu faço com entendimento. O voto que eu estou fazendo, eu faço com entendimento. Eu estou entendendo o que eu estou fazendo, não estou falando da boca para fora, ou não estou falando movido pelo calor das emoções.
mas porque eu sei o que eu estou falando. Aí passa um tempo, pensando bem, acho que eu não vou cumprir aquele voto, porque aquele voto eu fiz irrefletidamente. Pois é, você pecou lá por ser irrefletido nas suas palavras, por não ter pensado no que deveria ter falado, e agora vai pecar por não cumprir o que prometeu. Quando Salomão diz, é melhor que não votes do que votes e não cumpras, ele não está aqui dizendo o seguinte, então, boca fechada não entra mosquito, tá? Então não faça voto nenhum não, tá? Fica caladinho. Não faça voto nenhum não. Ele não está dizendo isso. Ele não está dizendo que é para a gente não fazer votos. Ele está dizendo o seguinte, se você vai pecar por fazer um voto que você não vai cumprir, então é melhor você não fazer voto. Mas aí eu quero chamar a sua atenção para o fato de que o que deve ser entendido aqui é que Deus não exige que os seus filhos façam votos. Mas se você fizer, cumpra. Senão você é um tolo. Você é um louco que está mostrando total falta de temor a Deus, porque você fez um voto para Deus. Não seja louco. Deus não exige de seus filhos que eles façam votos em todas as vezes que o cultuarem. Então, todo culto a Deus é um voto que eu vou fazer para Ele. São 52 cultos no ano. Aí chega no último culto, duvido que você lembre do primeiro. Então é melhor você fazer um voto aqui, outro ali, mas cumprir, lembrar desse voto e cumprir esse voto. Do que você ter uma lista de votos que você faz para Deus e não cumprir nenhum. Mas quando voluntariamente as pessoas fizerem um voto a Deus, deverão ser diligentes em cumpri-lo. De outra sorte, seria melhor não terem prometido algo a Deus, ao que Ele não pediu. É a pessoa que faz um culto emocional, um culto emotivo. Deus não pediu nada para ela, e ela vai e faz o voto a Deus. Agora, ouvindo a palavra de Deus, cultuando ao Senhor, Deus falou ao seu coração para você fazer esse voto, faça. Obedeça a Deus. Faça e cumpra esse voto, né? Não é só fazer o voto, é cumprir o voto também. Mas seja algo entre você e Deus. Você também não precisa dizer para as pessoas, olha, eu fiz esse voto, domingo passado o pastor falou sobre voto, aí eu fiz esse voto para Deus. Não precisa falar. Que isso tem um cheirinho de farisaísmo, né? Pode não ser, mas tem que cheirinho ruim de farisaísmo. Cuidado. Porém, devemos atentar para o fato de que um coração que não promete nada, também não se compromete com ninguém e com nada. Atente-se a isso. Prometer, né, fazer um voto e não cumprir é tolice. É melhor que você não faça voto nenhum. Então não vou fazer voto nenhum também. Mas um coração que não promete, não se compromete. Aplicando para os nossos corações, a palavra de Deus, não guie suas palavras e ações pelo calor das emoções. Reflita, pense, ore sobre isso. Coloque diante do Senhor, seja prudente diante de Deus. É muito comum, né? Muito comum vermos pessoas que ao passarem por um aperto na vida, prometerem a Deus que farão algo se Ele tiver misericórdia delas e tirá-las desse aperto em que se encontram. Já vi isso muito, a pessoa está lá com uma enfermidade, no leito, né, quase morta, lá quase morrendo. Senhor, se o Senhor me curar dessa enfermidade, eu faço um voto ao Senhor de fazer isso. E aí Deus levanta a pessoa. Passa um tempo, a pessoa esquece do que prometeu a Deus. Depois de que passam por momentos difíceis, vemos essas pessoas relaxando e deixando de cumprir o que prometeram. E por que elas fazem assim? Porque deixaram-se levar pela emoção do momento. Não foi algo refletido, não foi algo pensado na presença de Deus, não foi algo racional na presença do Senhor, foi algo emocional.
não agiram com prudência diante de Deus e, pior, demonstraram mais imprudência ainda, não cumprindo o que prometeram. Aqui cabe uma reflexão sobre os votos que fizemos ou fazemos na igreja, aqui nos nossos cultos. Como, por exemplo, os votos do matrimônio, da nossa profissão de fé, do batismo dos nossos filhos, ou do oficialato. Quantos casamentos estão em vias de ruírem, de divórcio, e já estão totalmente destruídos porque os votos que foram feitos diante da igreja, diante do ministro da palavra de Deus, foram quebrados. Principalmente diante de Deus, esses votos foram feitos e agora estão sendo quebrados, porque falta amor e respeito no casamento. Quantos crentes quebram os votos que fizeram no dia da sua pública profissão de fé e batismo, deixando de guardar o dia do Senhor? Se você lembrar aquele papel que eu dei para você, você vai ver lá. Cultuar a Deus, estar com os irmãos, cultuando ao Senhor. A gente faz isso no domingo, no dia do Senhor. De cultuar com os irmãos, na comunhão, de terem uma vida de oração e estudo da palavra, de sustentarem a obra do Senhor com seus dízimos e ofertas. Ah, pastor, mas não sobra dinheiro. Não sobra mesmo, você gasta feito um louco. Só que não se esqueça, hein? Esse dinheiro não é seu, é de Deus. Repito, o problema não são os 10% de Deus que a gente deixa aqui. O problema são os 90% de Deus que ficam aqui. Porque entregar os 10% a Deus até que é fácil, não é difícil não. Só fazer as continhas, separa depois, acabou. E os 90% de Deus que ficam no nosso bolso? Prometemos sustentar a igreja, materialmente falando, e não fazemos. Então por que você fez o juramento? Ninguém te obrigou, ninguém pôs uma arma na sua cabeça e disse, você vai ter que jurar, você vai ter que prometer. Não! Foi de livre e espontânea vontade sua. Agora não é para o pastor que você está devendo, não, tá? Não é para a igreja, não. É com Deus, o voto seu foi com Deus. Aí vem aquela ladainha de sempre, né? Deus é o dono da prata e do ouro, ele não precisa de dízimo. Isso aí é coisa de pastor inventando coisa para poder arrancar dinheiro seu. Irmãos, quem me conhece, eu não preciso ficar aqui delongando no assunto. Quem me conhece sabe como que eu lido com isso. Vocês me conhecem, vocês sabem como que eu lido com isso. Mas preste atenção. No dia da sua profissão de fé, você fez votos a Deus. Cumpra-os. Quantos pais que não instruem seus filhos nos caminhos do Senhor, e quando eram bebezinhos, quando trouxeram seus filhos e apresentaram eles em batismo, prometeram a Deus, diante da igreja, prometeram a Deus orar por eles, orar com eles, ensiná-los a adorarem a Deus, a cultuarem ao Senhor, ensiná-los a ler, para que por si só eles venham a ler a Bíblia, a palavra de Deus. Olha, batizam, tchau. É a alma católica dos evangélicos brasileiros. Tem muito crente que ainda acha que é o seguinte, batizou, já está salvo. É impressionante, parece que é assim. Não, pastor, não é desse jeito não, eu não creio desse jeito não. Mas na prática parece que é isso. Está parecendo católico. Posta foto do filho aqui, ali e tal. Mas não posta uma foto da criança na igreja. Mas não é para postar foto também na igreja. É para trazer o seu filho na igreja. A criança vai crescendo, se torna um adolescente, aí depois vai para o mundão. Aí vem esse pai falando, pastor, onde foi que eu errei? Você quer que eu fale? Eu falo.
Mas não vai adiantar nada, porque já foi. Já foi, você já perdeu. Agora, só a misericórdia de Deus. Porque a sua responsabilidade você não cumpriu. Quantos oficiais da igreja, no dia da sua ordenação, juraram, prometeram cuidar da igreja do Senhor e lidam com a igreja do Senhor como se fosse um fardo pesado. Ah, mas de novo, estou na escala, de novo. Mas de novo eu tenho que fechar a igreja, de novo eu tenho que abrir a igreja, de novo eu tenho que preparar a ceia do Senhor, mas de novo, reunião do conselho. Aí nessas horas conhecem a Constituição da igreja. A Constituição fala que é no mínimo uma reunião a cada trimestre. O senhor está fazendo uma por mês. Isso é preciso. E aqueles pastores que prometeram no dia da sua ordenação subscreverem os símbolos de fé da nossa igreja e ensinarem a igreja, seguirem os padrões de fé da nossa igreja, aí depois de ordenados, vem com essa conversa fiada dizendo assim: a confissão de fé precisa ser atualizada. Fizeram uma confissão de fé e lá para o século XVI e a gente precisa dar uma atualizada, fazer uma nova agora. Um desses, uma vez eu questionei e perguntei para ele, e aí? Aí ele falou, eu não fiz juramentos, que jurar é pecado. É? Então tá. Sinal que você não anda lendo mesmo a confissão de fé, né? Sinal que você não anda lendo a Bíblia mesmo, né? Fazer o quê? Encerro aqui, meus irmãos, chamando a sua atenção para a gravidade de fazer juramentos e votos que não se tem intenção de cumprir. Não brinque com isso. Não brinque com isso. E tem muito crente se arrastando espiritualmente, vivendo uma vida pífia, uma vida xoxa, insossa. Por quê? Porque não leva a sério os votos que fez. Quer seja no dia da profissão de fé, quer seja no dia do batismo, quer seja no dia do casamento, da ordenação. Não brinque com isso. E se você fizer um voto lá fora, um juramento, né? Como o caso do rapaz que vai servir o exército, vai fazer um juramento à bandeira. Ou no dia da sua formatura, você tem lá os juramentos da sua profissão. Preste atenção, cumpra. Porque você está diante de autoridades instituídas e legítimas. Não brinque com isso. Que Deus assim nos ajude. Porque pessoas que agem dessa forma, de forma leviana, para com Deus, não são pessoas confiáveis. Não sei você, mas eu tenho dificuldade de confiar em crente que não cumpre juramento. Eu tenho dificuldade. Ele fez o juramento aqui, naquela ocasião, e não cumpre. Está totalmente torto, vivendo totalmente torto. Eu tenho dificuldade de confiar numa pessoa assim. Porque se essa pessoa não teve temor para com Deus, em cumprir o que prometeu a Deus, você acha que vai ter temor a mim, miserável pecador como ele? Que Deus nos abençoe e nos conduza cada vez mais na palavra dele, para a glória dele. Amém.